Carta 13. Meu querido pai, eu recebi sua carta pelo mercador do Cairo, Weber, o filho de Malquiel. E tendo lido para o rabino Amós, ele disse, depois de uma cuidadosa reflexão, que não pode concordar com você em sua opinião no tocante à eminente glória do Messias, que ele virá como rei, um poderoso conquistador de exércitos, e que reinará e prosperará e regerá a terra, rei dos reis da terra. Ele deseja que eu lhe pergunte o que quer dizer o Messias sendo um homem de dores e acostumado com o sofrimento, como profetizado dele, e como tu interpretas, querido pai, ademais, o que se refere ao violento fim nas palavras do sábio Daniel. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, mas não para si mesmo? O tio também deseja que eu lhe peça para examinar no tempo indicado por Daniel quando o Messias, o príncipe, virá, e notar que vivemos no final das 62 semanas de que o profeta escreveu e disse, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. 62 semanas. O rabino Amós diz que o tempo para a vinda de Cristo está próximo, que todos devem admitir, todos os que leram os profetas, e a única razão pela qual não creem que Jesus é ele, é que ele vem em pobreza e humildade, em jejum e sofrimento. Mas, meu querido pai, será que não está ordenado que o Cristo venha em humildade e termine em poder? Oh, que tu possas ter a fé em Jesus de Nazaré, que ele é o Messias, como eu tenho, querido e honrado pai. Desde que te escrevi a última carta, minha fé foi confirmada pelo testemunho que em uma de suas cartas tu pediste. Tu disseste, deixe-me ouvir que ele tem feito um milagre autêntico, atestando sua divina missão. Tal milagre como foi profetizado que o Messias faria, como curar o enfermo por uma palavra, restaurar a visão ao cego, levantar o morto, e eu me prepararei para crer nele. Um milagre ele realizou, querido pai, cuja autenticidade não é debatida por ninguém. Eu posso dar-te maiores detalhes extraídos de uma carta escrita por João a Maria, poucos dias depois de sua partida, para seguir a Jesus de Nazaré, pois o próprio João se juntou a ele e se tornou seu discípulo. Ao chegar a Nazaré, diz a carta, fui guiado a uma humilde habitação ocupada pela mãe de Jesus, cercada por uma grande multidão de pessoas, sobre a qual, indagando, soube que era para ver o novo profeta. Que novo profeta? Perguntei, desejando saber o que a multidão pensava de Jesus. Aquele de quem João do deserto predisse, respondeu um. Dizem que ele é o Messias, respondeu outro. Ele é o Cristo, afirmou ousadamente um terceiro. Então, um levita que ali estava, disse com desdém, Cristo vem da região da Galileia? Vocês leem os profetas sem propósito. Se veem aí que o Cristo profetizado deva vir de Nazaré da Galileia. Então, vendo que a fé de muitos vacilava, eu disse, irmãos, Cristo é para vir verdadeiramente de Belém. E, na verdade, Jesus, embora agora habite neste lugar, nasceu em Belém. Você não pode provar isso, homem, disse o levita iradamente. O estranho falou a verdade, disseram tanto um ancião como uma mulher grisalha na multidão. Sabemos que ele não nasceu aqui, e que quando seus pais se mudaram para cá, quando ele era uma criança, eles então disseram que ele nasceu em Belém. Todos nos lembramos bem disso. Então o levita, vendo que não tinha o povo consigo, seguiu seu caminho, enquanto eu fui à porta da casa onde Jesus morava com sua mãe. Havia duas portas, uma das quais conduzia a uma oficina, onde eu notei o banco e os instrumentos da profissão com os quais ele trabalhou para sustentar tanto a si quanto a sua mãe.
Essa cena me fez indagar se ele, que era um humilde artesão, cujas ferramentas de trabalho e oficina via diante de mim, podia em verdade ser o Cristo de Deus, o príncipe Messias, para quem todos os patriarcas e profetas olharam com os olhos da fé, desejando ver seu dia. E isso me trouxe a recordação das maravilhosas cenas de seu batismo, a pomba sagrada e a voz de Deus e a sua preservação milagrosa no deserto para reviver a minha segurança. Aqueles que se achegavam a ele e escutando sua calma voz e ouvindo a sublime sabedoria de suas instruções, contemplei a dignidade de seu aspecto e senti a benignidade celestial de seu jeito. Esqueci o carpinteiro, esqueci o homem e parecia ver nele somente o Messias, o príncipe, o Filho de Deus. Ao me ver, ele estendeu a mão e me recebeu graciosamente e disse, apontando a 5 homens que estavam perto dele, observando-o com um misto de amor e reverência: estes são teus irmãos, que também saíram do mundo para me seguir. Desses, um era André, que tinha sido, como eu, discípulo de João, e ambos conversavam com ele quando Jesus saiu do deserto. O outro era o irmão de André, cujo nome era Simão, que ouvindo seu irmão falar de Jesus como Cristo, foi com ele para vê-lo, mas ele não o tinha visto antes. E Jesus, da firmeza e zelo imutável de seu caráter, que ele parecia entender, chamou-o também de Pedro, ou Pedra. O quarto discípulo era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Seu nome era Filipe, e ele seguiu a Jesus depois de ter sido preparado por João Batista para recebê-lo. Ele estava tão jubiloso por encontrar Cristo que correu à casa de seu parente Natanael e, encontrando-o no quintal debaixo de uma figueira em oração, exclamou: Nós encontramos aquele de quem Moisés na lei e os profetas escreveram, o Messias de Deus. Onde está ele para que eu possa vê-lo? Perguntou seu parente, levantando-se. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Filipe respondeu. Ao ouvir essa resposta, o semblante de Natanael caiu e ele respondeu: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Natanael então foi com ele onde Jesus estava. Quando Jesus o viu se aproximando, ele disse àqueles que estavam ao seu redor: Eis um israelita em quem não há engano. De onde me conheces? Perguntou Natanael, surpreso, porque tinha ouvido aquelas palavras. Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Ao ouvir isso, Natanael, que sabia que ele estava sozinho em seu quintal e não sendo visto em oração, enquanto seu irmão veio, observou a face serena de Jesus firmemente e então, como se visse nela a expressão da onipresença, ele exclamou diante de todo o povo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus olhou para ele como se estivesse satisfeito com sua confissão e disse: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esses 4, André e Pedro e Filipe e Natanael, estavam então presentes na casa com ele. E para minha surpresa e alegria, com eles estava o meu próprio irmão, Tiago, a quem Jesus viu no lago em seu barco e o chamou, quando Tiago partiu e o seguiu. Assim, éramos 6 discípulos ao todo, vinculados a ele por laços de confiança e amor. A mãe de Jesus, uma nobre matrona, mulher de idade madura, responsável pela idade e pelo procedimento, ainda bonita e com a face de serena santidade,
estava presente e olhava com orgulho e ternura o seu filho, ouvindo suas palavras, como se ela também aprendesse dele aquela sabedoria que descrevera sobre ele do alto, que descera sobre ele do alto. No dia seguinte, Tiago e eu fomos ao mar de Tiberíades, que ficava a uma distância de 2 horas, para ver nosso pai Zebedeu e transmitir-lhe nossos interesses. E durante a tarde, Jesus passou perto da margem em seu caminho a Caná, quando, nos chamando, deixamos para sempre as nossas embarcações e nosso pai e nos juntamos a ele. Sua mãe e muitos de sua parentela acompanhavam, todos indo a um casamento de um primo da família. Assim que chegamos a Caná, fomos introduzidos aos aposentos, e Jesus em particular foi recebido com notável respeito pelo mestre hebreu da casa, embora ele fosse um oficial a serviço dos romanos. Ali encontramos Isabel, a mãe de João Batista, que é parente de Maria, a mãe de Jesus. O encontro entre essas duas mulheres abençoadas foi muito emocionante. Ah, disse a mãe do profeta João, enquanto olhava para Jesus, que estava conversando com o responsável pela festa. Quão abençoada és tu, ó Maria, por ter teu filho sempre contigo. Enquanto eu sou uma mãe, contudo não sou. O filho que Deus me deu, ele levou para ser seu profeta, e ele é para mim como se estivesse morto. Desde seus 12 anos ele tem sido um habitante do deserto, sem conhecer nenhum homem, até 6 meses atrás, quando ele veio para proclamar, segundo a palavra do Senhor, o advento do Filho Santo. A festa do casamento começou finalmente. O vinho, que deveria ter vindo de Damasco, não chegou, e a caravana atrasou por conta da insurreição perto de Cesareia. Os convidados tinham, contudo, um pouco de vinho, e o príncipe da cidade que presidia a festa, vendo que o vinho havia acabado, ordenou aos servos que colocassem mais na mesa. A mãe de Jesus, que sabia que o vinho era nosso, virando-se para ele, disse: Eles não têm vinho. Pois parece que ela conhecia o grande poder que havia nele, embora ele ainda não o tivesse manifestado abertamente. Assentei-me perto dele e a ouvi sussurrando a Jesus. O santo profeta de Deus parecia sério e disse em um leve tom de respeitosa repreensão, e aplicando a ela esse título que nós, da Judéia, queremos ser o mais honroso de todos os outros. Mulher, ele disse com esse sentido que tenho eu com os teus pedidos particulares para o exercício do meu poder? Tu desejas que eu realize um milagre diante desta nobre companhia, para que eles possam ver e crer em mim? Minha hora para manifestar a minha glória ao mundo ainda não chegou. Não obstante, em obediência ao seu desejo, minha mãe honrada, eu farei o que percebo que desejas que eu faça. Ela então lhe agradeceu com profunda emoção e, voltando-se aos servos, chamou-os, enquanto sua face adotava uma cor rica por sua alegria oculta, e seus olhos acenderam com os sentimentos de uma mãe prestes a ver seu filho exibir poderes tais que somente vêm pelo dom de Deus, e que o selariam como um poderoso profeta diante dos olhos dos judeus e gentios. Para mim, sem antecipar ou suspeitar o que estava para acontecer, eu observei as emoções nervosas da mãe jubilosa com a maravilha. Quando 2 ou 3 servos se aproximaram, ela lhes disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Eles então fixaram os olhos no profeta, aguardando suas ordens, suspeitando tão pouco quanto eu o que aconteceria. A face de Jesus, sempre calma e dignificada, agora parecia assumir um olhar de majestade inexprimível, e seus olhos expressavam uma certa consciência de poder interior que me impressionou. Lançando o olhar a várias jarras de pedra que estavam à porta, vazias, ele disse aos servos:
Enchei as jarras com água. No pátio, em plena vista da mesa, havia um poço para onde os servos foram com as jarras, e os vi enchê-las de água e carregá-las na cabeça, e derramar a água nas talhas até encherem todas, em número de 6 até a borda. Enquanto isso acontecia, o anfitrião estava relatando aos convidados, prendendo-lhes a atenção, como Herodes e Pôncio Pilatos tinham recentemente se tornado inimigos, porque Pilatos, em seu caminho de Cesareia de Filipe a Jerusalém, a fim de estar presente com suas forças durante as semanas da Páscoa, tendo chegado a um caravansarai, estabelecimento hoteleiro, como uma pousada ou uma estalagem comum no Oriente Médio. À noite, que estava ocupado por Herodes e sua guarda, expulsou-o para ter espaço para sua própria comitiva, dizendo que um procurador romano era mais ilustre do que um tetrarca judeu da Galiléia. Demorará muito, acrescentou o governador, enquanto se enchia a última talha de água, antes que essa desavença seja apaziguada entre eles. Mas conversamos, meus amigos, e esquecemos nosso vinho. Tirai agora e levai-o até o anfitrião da festa, disse Jesus aos servos. Eles obedeceram, e derramando um vinho rico e vermelho como sangue nas talhas, que eu e outros tínhamos visto serem cheias com simples águas de um poço, os servos maravilhados mostraram-na ao chefe da festa. Ele logo encheu sua taça e provou. Então chamou o noivo que estava no meio da mesa e disse: Todo homem, no início da festa, serve o bom vinho. E quando os homens estão meio bêbados, serve então o que é pior. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Quem trouxe esse vinho? Perguntou o noivo, bebendo da água que se transformou em vinho. De onde veio, Senhor? Eu não sei. Então os servos e os demais disseram que havia enchido as 6 jarras de água até a borda ao comando de Jesus o profeta, e quando derramaram, eis que fluía vinho em vez de água. Com isso houve uma exclamação geral de surpresa, e o anfitrião da festa clamou: Um grande profeta, de fato, tem estado entre nós, e não o conhecemos. Levantou-se e aproximou-se para dar honras a Jesus, mas ele já tinha saído, rapidamente subindo e passando pela porta e buscando a solidão dos jardins. Então eu o segui e o adorei, estando aos seus pés e ouvindo enquanto ele me revelava as coisas maravilhosas sobre si mesmo, mostrando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e o próprio Cristo. Mas dessas coisas não posso lhe falar agora, pois não entendo claramente tudo o que ele deve ser, exceto que eu sei que ele está destinado a sofrer e a ser exaltado. Não duvide, concluí a carta a Maria. Não duvide que Jesus é o Cristo. Seu milagre em Caná de transformar água em vinho é uma amostra pública de seu poder divino. Todos os homens na festa creram nele, e a sua fama está espalhando por toda a Galiléia e Samaria. Ele me disse em particular que ele deve logo visitar Jerusalém e ali abertamente há de proclamar sua missão como Cristo de Deus. Deste modo, meu querido pai, escreve o noivo de minha prima Maria, e eu tenho te dado o relato dessa carta a fim de que tu possas ver que Jesus já está atraindo grande atenção, que ele tem discípulos e que ele não é de modo algum pobre, pois tem o poder de converter poços de água em vinho. Por essa carta tu deves perceber que Jesus é pelo menos um profeta igual a Elias, que manteve cheia a botija da viúva de Sarepta. Se, portanto, reconheceres isto, tu deves admitir que ele é um bom homem. Agora, um bom homem não enganará ninguém. Contudo, Jesus disse claramente a João que ele é o Cristo. Como então, meu querido pai, pode alguém negar que crê nele como um profeta, que ele é mais do que um profeta, um Messias? Perdoe sua filha por atrever-se a debater contigo, mas estou tão ansiosa que creias que às vezes me esqueço da filha no discipulado de Jesus.
Já meu tio, o bom e erudito Rabino Amós, ele pode ser considerado mais de 50% como discípulo dele. E não tenho dúvida de que quando Jesus se apresentar em Jerusalém e ele puder vê-lo e ouvir seus ensinamentos divinos, ele lançará fora todo o preconceito e se tornará seu seguidor abertamente. O rumor do milagre em Caná chegou a Jerusalém desde que comecei essa carta, e ouvi dizer que tem produzido grande entusiasmo nos mercados e pátios do templo. O rabino Amós, em seu retorno do sacrifício há alguns minutos atrás, disse que viu no átrio do templo mais de 30 sacerdotes com os pergaminhos dos profetas nas mãos, empenhados em pesquisar as profecias acerca do Cristo. Então, meu querido pai, veja que esse jovem que veio, como comentaste, ninguém soube de onde e nem para onde foi. Já está atraindo a atenção de Israel e agitando as mentes de todos os homens para investigarem suas reivindicações de ser o Cristo. Tua afetuosa filha, Adina.